Bem-vindos ao Café com Luxpert, o café que transforma a sua visão sobre o luxo. Um gole de cada vez. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Luxpert, o podcast onde a gente conversa sobre o que há de mais inspirador no turismo de luxo. Eu sou a Gabriela Carrara. E eu sou a Gabriela Small. Hoje vamos embarcar literalmente no universo fascinante dos trens da Belmond. Hoje temos o prazer de receber a minha amiga Carolina Moganas, uma das grandes líderes da hotelaria de luxo nas Américas. Carol é responsável pelas vendas de lazer no mercado americano para todo o portfólio Belmond, uma das marcas mais icônicas do setor. Além de comandar a área comercial das propriedades localizadas no Brasil, Peru e México. Com uma carreira sólida e respeitada, ela é referência quando o assunto é excelência, estratégia e hospitalidade com propósito. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, meninas. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast com as duas Gabrielas mais queridas do mercado. Carol, os trens da Belmond são ícones do turismo de luxo, né? Para quem nunca teve essa experiência, como você descreveria essa viagem? Como surgiram os trens para Belmond? Conta pra gente. Bora lá. Não, eu acho isso... falar sobre trem é muito gostoso. Até porque pra gente é muito pro brasileiro, né? Ainda é uma coisa muito... em descobrimento. Não são todos os brasileiros que já viajaram de trem, não são todos os brasileiros que conhecem ou que sabem o que esperar de uma viagem de trem. Mas eu queria contar mesmo um pouquinho de como a Belmond entrou, né? Na verdade, a Belmond praticamente nasceu da viagem de trem, né? A Belmond foi fundada em 1976, quando o nosso, né, o fundador, o Mr. James Sherwood, ele comprou o Cipriani em Veneza, foi o primeiro hotel, foi ali que nasceu, e nessa época, né, a gente tinha um outro nome, a gente não usava o nome Belmond. E aí, 2 anos depois, em 78, ele, participando de um leilão, arrematou 2 vagões do originário, do legendário Venice Simple Orient Express, o famoso trem que fazia, né, o roteiro desde de Paris até Istambul, que tem, né, um livro muito conhecido, que conta uma história, que acontece um assassinato dentro de um trem, enfim. Esse é o legendário trem, o Venice Simple Orient Express. E ele arrematou esses 2 vagões que estavam, né, destruídos, enfim, parados, não sabia o que fazer com aquilo lá, mas ele é aficionado por viagem, por conectar, né, pessoas que amam viajar com lugares distintos. Ele falou, eu vou restaurar esses 2 vagões, mas 2 vagões não dá para nada. Eu preciso montar o trem inteiro. E ele passou, junto com a sua esposa, inclusive, os próximos 3 anos, mais ou menos, buscando vagões, aonde mais tinham os vagões, porque ele queria o original, ele não queria transformar um trem parecendo com o Venice Simple Orient Express, ele queria realmente restaurar os antigos. E aí foi procurando, enfim, foi comprando até ele conseguir completar os vagões todos hoje do Venice Simple Orient Express. E em 1982 saiu a primeira viagem nesse trem. Então, e ela foi nessa mesma rota? Venice, Istambul, Paris, Istambul. Paris, Veneza. Começou com Paris, Veneza. Exatamente. Nossa, eu sou muito elogiada que eu já fiz esse trem maravilhoso, uma experiência inesquecível. E aí eu acho que quando a gente fala o que é viajar de trem, ainda lembrando um pouquinho dessa história, eu acho que é um misto de uma viagem no tempo, né? Você poder voltar no tempo, mas ao mesmo tempo aliada com muita gastronomia, com muito requinte, com muito luxo e com muita intimidade, né? Porque uma viagem de trem, você tá num lugar muito menor, você tá muito mais preso. Pensa para as pessoas que gostam de viajar de cruzeiro, né? Em cruzeiros grandes não se compara, mas em cruzeiros pequenos é quase, né, essa mesma experiência de você ficar imerso no produto, no destino por onde ele passa, mas com muito luxo e com muita nostalgia, eu acho. E além do glamour, né, Carol, tem a conexão com o destino, porque a gente acabou de fazer um trem agora maravilhoso. Enfim, eu vou até deixar para você apresentar esse trem, contando um pouquinho da nossa experiência, que a gente vê a paisagem mudando, a gente conhece o local de um jeito mais sensorial, a gente consegue viver a experiência daquele trajeto do trem, né? Essa imersão. E esse trem que a gente fez de 4 noites, que a gente pensa que
quer muito, mas a gente já saiu 4 noites achando muito pouco, querendo viver mais e mais noites. Eu saí até pedindo para Carol, tem que acrescentar mais noites. É verdade, é verdade, é verdade. Essa imersão com o destino que eu acho que torna a viagem completamente diferente de uma viagem tradicional, onde você vai pegar um avião, vai ficar num hotel e aí você vai descobrir os roteiros que você quer fazer, os sites, né, o city tour, ou enfim, os lugares que você quer explorar. Ali você, de certa forma, você está passando pelos lugares e vendo, né? Quando você está voando daqui até Paris, o que você vai ver? Só a nuvem, né? Você não vai ver muita coisa. Mas quando você está no cima. trem, você tem a oportunidade de passar e ver como você falou, essas mudanças das paisagens, passar por dentro da cidade, sair da cidade está no campo, do campo está, enfim, depois num lugar super remoto, ver a mudança climática é muito legal, né? A gente presenciou isso nessa viagem da Escócia, né? Ver, de repente, né, toda a neblina, você ali na ponte cruzando, né, aquela ponte da Escócia que a gente foi para o outro lado, para os Highlands, para as terras altas da Escócia, com aquela neblina que você não vê nada, de repente abre o tempo e você vê outra paisagem completamente diferente. Então, sem dúvida, é uma imersão. Mas falar de trem da Bélgica, são muitos, né? Vamos lá, qual que por onde a gente começa? Falando de trens em si, assim, tem o Venice Simplon, Orient Express, tem o Royal Scotsman, Eastern e Oriental Express. Eles têm personalidades diferentes, não é isso, Carol? Tem. Cada trem tem a sua personalidade. Primeiro porque traz um pouco disso que a Gabi estava falando, né? O destino onde ele está inserido, ele precisa conversar, né? Ele precisa te trazer respirar. Você tem que respirar o destino, você tem que viver o destino do começo ao fim. É isso que propõe essa viagem de trem. Então, a gente tem o Venice Simple, que, né, ele tem o roteiro tradicional, Paris, Veneza, Veneza, Paris. 2 vezes ao ano a gente vai até Istambul, mas a gente vem criando outras rotas para trabalhar, para explorar um pouco mais as áreas da Europa ali, mas sempre, né, por volta da Itália e França, sempre entre esses dois países. Teve um na Toscana, né? Teve, e aí a gente tenta combinar ele com os nossos hotéis quando possível. Então, a gente teve uma rota da Toscana, que era Paris, Toscana, e aí emendava com hospedagem no Castelo de Caso. E a gente já teve Paris, Portofino 2 vezes com sucesso. Você vai até Portofino e combina com o Esplêndido. E aí a gente faz outras rotas, Budapeste, Viena, enfim, vai sempre, né, a gente vai lançando, mas a fixa que a gente tem o tempo todo é Paris, Veneza, Veneza, Paris, e 2 vezes ao ano Paris, Istambul, Istambul, Paris. Essa de Paris, Istambul, Istambul, Paris, ela é um pouquinho diferente porque são 5 noites e ela mescla trem com hotel. Então, você passa uma noite no trem, uma noite a gente vai para um hotel. Depois, outra noite no trem, outra noite no hotel. Isso muito, principalmente pela logística das cabines históricas. A estrutura do trem, que é um trem muito histórico, muito vintage dos anos 20, então que ainda tem umas questões que a gente acaba adaptando a estrutura. E eu, como já fiz 3 trens, que eu estou me sentindo a embaixadora dos trens, eu posso falar uma coisa: todos têm algo em comum, que é o serviço do Belmont, né? Não é só a paisagem ou a cabine, é a experiência como um todo, que o serviço Belmont é uma coisa, assim, espetacular. Só você viajando, experimentando, para você saber o que é a experiência de estar num trem da Belmont. É verdade. E, Gabi, você já fez trem que eu não fiz. Eu não fiz ainda o Venice Simple, acredite se quiser. Mas eu já visitei, mas não tive a oportunidade de fazer a viagem. Mas eu já fiz 4 ou 5. Eu fiz o Venice, o Royal Scotsman, eu fiz o Eastern and Oriental, eu fiz o British Pullman e eu fiz o Haramingen e o Indian Explorer. 6 já. Dos 7. Então já fiz 4, porque eu esqueci do Haramingen. Exatamente. E o Indian Explorer, você já estava conseguindo. E o Indian Explorer eu já fiz também. Agora, uma coisa que essa viagem do Orient Express, eu fiz a rota saindo de Veneza para Paris e tive a experiência antes de ficar no maravilhoso Cipriani, uma rota assim especial, histórica, né? Que é o glamour total, porque a noite é black tie, então todo mundo lá super disposto a encarar essa noite mágica, né? E
a curiosidade de que o trem passa, acho que por 4 países, né, Carol? Isso. Ele faz a rota passando por 4 países, então a paisagem vai mudando bastante. E Vai. eu viajei na cabine histórica, né? Então, com aquele serviço de chá da tarde, o jantar maravilhoso, super requintado. Então, foi uma experiência super diferente. Que já o London Explorer, eu sempre brinco, né? Que esse sim precisava aumentar mais uma noite, que 2 noites é muito Sim, pouco. É muito um pouco. trem muito pouco, é um trem maravilhoso, de uma paisagem também linda, é É uma maravilhoso. experiência. O trem em si é novinho, né? Tem aquele o Simplon Orient Express, que é um trem antigo, né? Que ele tem essa particularidade, já o Emden é um trem moderno, é novo Sim. e uma rota maravilhosa. Então, enfim, é difícil escolher. Quero continuar fazendo os trens para conhecer cada vez mais. Eu Sem acho que dúvida. você aprende ao viajar de trem, assim como você aprende a viajar de navio também. E Sim. Sem isso eu posso dúvida. falar da E minha. eu acho que assim, você tem que aprender. E eu sempre sugiro, vai devagarzinho, né? Se você ainda não fez o primeiro trem, não vai pegar e fazer uma rota de 5 dias ou uma rota combinada de 6 dias, como o novo trem que a gente lançou, o Britannic Explorer. Eles são rotas de 3 dias, mas você pode combinar 2 rotas e fazer 6 dias, 6 noites a bordo do trem. Eu acho que você tem que começar devagarzinho e ir conhecendo, mas voltando até no que a Babi falou da identidade, então eu acho que é isso, é muito aonde ele está inserido. Então você pega o Eastern Oriental, é um trem que faz Malásia. Então ele traz. Você vai trazer a cultura da Malásia dentro do trem em tudo, na gastronomia. Então a gente tem um chefe que é Michelin Star, que é o André Chang, que ele é só faz comida, né? A comida dele, o foco dele é a comida asiática, ele é estrelado por conta disso. Aí você vai fazer as visitas nos parques nacionais ali da Malásia, você vai conhecer Penang, aí você, dentro das experiências, vai fazer classe de culinária para aprender a cozinhar comida asiática. Então, você vive, você respira o destino dentro do trem, né? Claro, e aí os toques da decoração sempre trazendo. Então, por exemplo, no Eastern Oriental a gente tem parceria com a Dior no spa. Então, tem um spa Dior dentro do trem e as terapias que são oferecidas, a Dior customizou terapias que trazem o conceito da Ásia. Então, ou produtos, a técnica. Então, isso pra gente é muito importante, porque não é a gente toma muito cuidado para não ficar parecendo meio sem falar mal de nada, né? Assim, mas não é uma Disneylândia, não é uma coisa que é fake no sentido de que foi colocado ali para ser. A gente precisa viver a autenticidade do lugar, do destino. Isso a Belmont se preocupa muito em tudo que a gente faz. Então, a gente briga muito por regionalidade, a gente briga muito por sustentabilidade no sentido de usar muito aquilo que é a região onde você está inserido, o que ele te traz. E a gente traz isso dentro dos nossos trens. Aí você pega o Royal Scotsman que a gente fez, a gente vai lá para as Terras Altas, aí você vê os próprios tours, a gente vai visitar castelo, a gente vai fazer a jornada do whisky, visitar a destilaria. Então, de novo, você está respirando outro tipo de destino e ele tem essa própria identidade. E aí o Indian Explorer que você comentou, viajando pelos Andes e por aí vai. Nossa, tô aqui babando muito na experiência de vocês. E aí, aproveitando o gancho, além da Gabriela Carrara e da Carol Mogames, quem é o viajante de um trem Belmont? Conta aqui pra gente o que ele busca, o que o viajante busca nessa experiência. Você acha que ele está preparado? A gente fala muito na Belmont, no nosso, e que está no nosso DNA, e a gente até briga um pouquinho com um pouco do que vem se tornou um pouco de moda, que é falar de slow luxury. A gente não fala nem de slow luxury, a gente fala de slow travel. E quando a gente fala de slow travel, a gente fala de valorizar o tempo de cada um. Slow travel não significa viajar devagar, mas sim valorizar o seu tempo. Eu acho que o viajante de trem, ele é justamente essa pessoa que ele quer, primeiro, se desconectar, ele quer se desconectar do mundo, até porque, Gabriela pode dizer que tem lugares e momentos que não tem sinal de internet, então você não vai estar conectada. Eita, então é verdade. Desconectar desse mundo, né, agitado que a gente vive e se conectar com a viagem, consigo próprio, com o destino. Então, ele é uma pessoa que tem que valorizar isso. Se o viajante, e é muito, né, para vocês que trabalham, né, como agência de viagem, que estão sempre, né, oferecendo novos produtos para os seus clientes, precisa muito entender. Seu cliente é muito agitado, ele não quer ficar preso, ele não quer ter um itinerário fechado, ele quer ter liberdade para fazer as coisas.
ele é uma pessoa que não pode ficar desconectada 15 minutos, que ele vai ter um piripaque, talvez a viagem de trem ainda não seja para ele. Então é muito importante entender o perfil do cliente e talvez fazer os trens que a gente tem trens de um dia só, que nem no Peru a gente tem o Harambinho, que faz Machu Picchu, vai e volta, então você não se prende tanto. Em Londres, o British Pullman, por exemplo, é uma ótima experiência para quem quer entender um pouquinho de viagem de trem, num conceito um pouco mais de um trem histórico, porque o British Pullman ele também é um day trip, a gente tem diversas opções. Então a gente tem desde opções, por exemplo, brunch de domingo, que ele faz um roteiro pelo countryside de Londres, mas você não sai do trem, você só fica no trem, tem atividades no trem, ou você tem alguns que você faz umas paradas, por exemplo, eu fiz um que é o que é para a cidade histórica de Bath, que você vai lá visitar as termas de Bath, então você para, desce do trem, faz um tour e volta pro trem. Tem outro que você vai visitar castelo. Então, mas pelo menos ele te dá um pouco dessa percepção. E até a questão, porque quando eu viajei a primeira vez de trem, a primeira dúvida que eu queria saber era, chacoalha muito? Como que é dormir no chacoalhando, com o trem chacoalhando? Se o trem está em movimento, se você vai dormir com o trem parado, porque tem trens que você vai dormir às vezes com ele em movimento, tem trens que você vai dormir e ele está 100% parado, então... Entender isso faz uma diferença, é um processo. Né? Porque dos três trens que eu fiz, 2 paravam, que é o Andean e esse que a gente fez agora, o Royal Scotsman, né? O já o Venice, ele não para. E aí você patina um pouco mais na cama, né? Eu achei que muito bom o trem que para você dormir, que você não fica lá tentando se equilibrar à noite. Exatamente. Isso também varia muito, né? Daí um pouco mais na parte técnica do tamanho do track, do trem. Enfim, tem trens que chacoalham mais, tem trens que chacoalham menos, da rota que ele tá viajando, né? Se ele tá cruzando pelos Andes, né? E às vezes tem mais curvas, vai chacoalhar um pouquinho mais. Mas é muito divertido, eu acho que traz é uma viagem no tempo, sem sombra de dúvida, é uma desconexão com o mundo de hoje em dia completamente, porque você fala, agora eu tenho que parar e eu tenho que... É isso que eu vou viver. Eu acho assim, eu como uma pessoa agitada, que não consigo ficar desconectada, eu posso falar que é também uma experiência transformadora, né? Você aprende a se conectar com você. Nas primeiras horas você entra um pouco em surto. Meu Deus, como que vai ser? Eu não vou conseguir ficar conectada. Meu WhatsApp, isso e aquilo. Até porque no trem não tem Wi-Fi, né? Mas você vai aprendendo, porque daí você descobre que não é só onde você vai, mas é como você chega lá, né? Então você... enfim, você vai se transformando, você vai se adaptando e você vai se conectando não só com você mesmo, mas com como toda aquela família que está dentro do trem, né, Carol? Quando a gente isso que eu ia falar, que é muito legal. A gente como os trens são pequenos, né? Então, o que a gente fez agora tinha 18 cabines. O maior é o Indian Explorer com 35 cabines. Mas a grande maioria dos nossos trens são 18 cabines, 16 cabines, 20 cabines no máximo. Então, você acaba, depois de 2, 3 noites, você já conhece todo mundo, você cria realmente uma amizade, uma família, então você consegue, esse processo de transformação, de desconexão também vai acontecendo, porque você vai fazendo outro tipo de networking ali, outro tipo de conexão, e eu acho que quando você fala aqui, né, não é sobre aonde você vai, mas como você chega lá, e não é nem o chegar do transporte, né, porque os trens eles saem e voltam para o mesmo lugar, né? Mas é como você, como pessoa, chega lá, né? Porque depois de uma viagem você volta completamente diferente. Ai, eu tô ouvindo aqui vocês falarem, eu tô sonhando com os trens. Babi, você tem que ir com a gente agora. Eu vou, na próxima eu vou. Pode me chamar que eu tô dentro. E agora no Peru, quero muito fazer o Andean. Carol, eu ouvi você falar com muito brilho nos olhos dos trens, tá? Mas você consegue eleger o seu preferido? Ai, difícil. Olha, eu até maio desse ano, eu tinha já o meu favorito, sempre foi o Indian Explorer, mas assim, eu acho que quando a gente fala de favorito, tudo depende da nossa história e o porquê, né? Então eu vou te dar o porquê. O Indian, para mim, sempre foi o favorito por uma única razão: as paisagens, né? Por várias razões, mas a grande razão do favoritismo dele é as paisagens que você passa no Indian Explorer. Você pega meu celular para ver a quantidade de fotos que eu tenho, e às vezes você olha e fala, mas é a mesma foto? Não, para mim não é. Exatamente, são 5 metros depois, mas para mim elas são diferentes. É a luz. E ele passa por paisagens incríveis e ele oferece uma qualidade de experiência
que você praticamente não fica no trem. Você passa, às vezes, mais tempo fora do trem do que dentro. Você passa viajando, comendo, etc. Mas, assim, a gente oferece muito, porque o Peru tem muito o que oferecer. Então, por isso que a Gabi fala que 2 noites é muito pouco, porque é isso. Porque tem dia que você fala, meu Deus do céu, eu passei o dia inteiro fazendo experiência, vou voltar pro trem. E não já tá curtiu o trem. esgotado. Exatamente. Você acaba nem tendo tanto tempo de curtir o trem. Já o da Malásia que eu fiz, você tem as experiências uma vez por dia, mas você passa bastante tempo no trem. Então, você fica curtindo mais aquele ambiente da Malásia. E aí o Royal Scotsman era um desejo que eu tinha, porque eu falava, eu acho que o Royal Scotsman ele vai conseguir combinar uma paisagem maravilhosa, mas também com essa experiência de estar dentro, né, do trem mais tempo, e num lugar que eu tinha muita vontade de ir, que era as Terras Altas, porque eu sou fãzaça do Outlander e queria muito ir. E para completar, eu fui no meu aniversário. E eu até brinco, todo mundo Babei como é que muito. foi seu aniversário no Royal Scotsman? Eu falei, gente, foi praticamente, eu fiz um buyout do trem para mim. Mas por que? Você fechou o trem pra você? Eu falei, não, porque no fim você fica amigo de todo mundo. Parecia que era minha festa. Eu fechei o trem pra minha festa de aniversário, que Gabriela Carraro, né, teve um dedinho ali na hora de organizar a cantoria, Comemoração, né? Mas eu poderia dizer que, assim, num nível muito pessoal, o Royal Scotsman hoje tem um lugar no meu coração especial, mas o Andean ainda como experiência, como beleza, como paisagem, eu acho que para ele ficar melhor, ele precisava só aumentar um dia. Concordo com a Gabriela. Sim, tinha que aumentar. E ali, os dois têm spa, né, a bordo também, que é o spa da Dior no Royal Scotsman, né, e no Andean não é da Dior, né, mas é um spa também super gostoso, relaxante. E também com produtos regionais, então volta naquele assunto, né, que a gente falou de trabalhar sempre a regionalidade. Que isso tem a ver com sustentabilidade também, né? Exatamente. Você está trabalhando também com fornecedores locais, com amenities e coisas. E tem alguma história, assim, curiosa de bastidores dos trens para contar pra gente? Eu adoro fazer essa pergunta. Eu acho que assim, não é bem assim uma história de bastidor, tão de bastidor, mas acho que até você deve se lembrar, Gabi. Toda vez que a gente terminava, na hora que a gente ia à noite para nossa cabine, no Royal Scotsman, a gente passava ali pela cozinha e o chefe já estava preparando, né, as coisas do dia seguinte. Para os pães são assados, são feitos e assados todos no trem. E ele é um chefe super animado, então estava sempre dando uma música assim. Estava na música super alta. Super alto. Então, assim, eu acho que esse lado dos bastidores, do lado dos funcionários, eu acho que é uma coisa que sempre pega em qualquer viagem, né, mas assim, onde você fica mais isolado. Os funcionários super interagiram, né? No último dia a gente fez uma festança, né, Carol? O trem tinha dias que tinha festa, tinha dias que não tinha, mas todo dia a gente fazia uma festa. E na festa de despedida eles falavam pra gente, os funcionários, mas por que vocês vão embora? Vocês são muito animados, enfim. A gente se divertiu tanto com eles e eles entraram na vibe, se divertiram a festa que no dia seguinte a gente foi jantar com o diretor, o VP de trens, né? O VP de trens, O VP de trens, eu falei, Carol, será que agora ele vai brigar com a gente? A gente botou os funcionários todos, assim, para super interagir. Então, legal também você ter essa interação com os funcionários, enfim. E todos, assim, um atendimento muito especial, todos muito profissionais e fazia você se sentir muito especial lá dentro, né? Primeiro que todos sabem seu nome, todos sabem tudo sobre você, é muito legal. Sem dúvida, sem dúvida. Não, e assim, eu acho que a gente vem tentando trazer esse conhecimento de viagem de trem para um universo mais comum, né? Porque, como eu comentei no começo, tem muita gente que ainda nunca viajou de trem e que ainda tem, né, ou seus dogmas, tem medo, ou tem receio, ou que acha que é uma viagem para gente mais velha, não é uma viagem de gente jovem. Então, a gente vem criando alternativas, roteiros. Então, a gente teve recentemente, foi no final do ano passado, ou foi no começo desse ano, eu já nem me lembro mais. A gente teve um charter do Andean Explorer que foi uma festa, e foi feito por brasileiros, tá? Na verdade, o brasileiro tinha gente de fora, mas a grande maioria era brasileiro, e eles... Era um casamento, né? Como um pacote de festa. Não era festa, era festa mesmo, que nem festa fechada. Então, era uma experiência que ele vendia para passar ali no Andean Explorer. As parcerias que a gente fez com a VFPCO, quando a gente fez o Andean também, o
o Solari, da Veuve a gente tem o Travel with Pride, que a gente traz, né, o público LGBTQIA+, para o trem, para o Venice Simple, e faz uma balada, uma super viagem que pode completamente, se pensa no Venice Simple, super, né, histórico, super, né, quase careta, né? Quase no nível careta, e aí você traz dentro do mesmo trem o Travel with Pride. Então, é quebrando esses paradigmas. Então, eu acho que os bastidores estão muito mais nesse sentido, Babi, de como transformar a viagem de trem uma coisa assim um pouco mais acessível na questão do conhecimento para todo mundo. E uma coisa muito importante, que a gente até conversou sobre isso, né, Carol, é que a importância da agência, né, quando você compra através de uma agência, dela brifar bem o passageiro, do que vai acontecer Sim. no trem, do qual é a roupa adequada que você tem que usar, qual é a noite de gala, qual é a noite que é uma noite mais, né, esporte fino, qual é a experiência que você vai encontrar, qual que vai ser. Então, a gente sentiu, né, isso que de repente até para os nossos, né, das pessoas que a gente conheceram, não foram tão bem brifadas. Isso é muito importante para a agência. Quando você está comprando por uma agência de viagens, você brifar bem tudo que vai estar acontecendo lá. Sem dúvida. E foi o que eu comentei antes ali, quando a Babi perguntava do tipo do cliente, porque se você não sabe o perfil do seu cliente, né, e você quando tem um agente, você já conhece os seus clientes, já sabe né, seu cliente, que você faz todas as viagens dela, você sabe do que ela gosta, do que ela não gosta, você sabe, essa cliente eu não posso colocar numa cabine histórica, essa cliente dá tranquilamente para ficar numa cabine histórica, essa daqui precisa ficar na maior suíte. Então, assim, se você não tiver esse tipo de assessoria, você pode pegar uma viagem incrível e virar um pesadelo. Então, é importante, sim, é importante. A gente passa muita informação quando a reserva é feita, mas é o que você falou, né? O cliente, né? O passageiro, ele raramente lê toda a documentação. Então, se você tem uma agência de viagem ali fazendo a sua curadoria, é muito importante passar todos os detalhes. E logística, né? Onde você vai pegar o trem, qual estação, qual, né? Todos os detalhes. A Belmont tem uma rede de apoio incrível pra gente. Tô falando de Lucas, Giovana, todo mundo que ajuda a gente nas reservas, que pode esclarecer, né? E ajudar nessa venda. A gente pode, inclusive, incluir uma conversa com o cliente com algo deles. Isso não funciona, Carol? Super funciona, isso é super importante. E principalmente com quem já viajou, porque daí você fala com conhecimento de causa. Aí eu tenho que levar a Gabi em todas as vezes. Não, mas eu já viajei. Embaixadora. A Giovana também. A gente faz muito isso na Belmont, inclusive. A gente incentiva todos os funcionários a conhecer os produtos, não só os trens, mas os hotéis também, porque nada melhor para você falar com propriedade. Exatamente. A gente... Eu acho que a gente só oferece um serviço bom e de luxo quando a gente experimenta também, a gente sabe o que é. Então, é muito legal isso da Belmont, porque a gente não fala assim, só vai o pessoal de vendas, que pode... Normalmente é sempre assim, vendas porque tem que vender. Não, porque posso ser maître, garçom de um restaurante do Copa, e eu quero ter essa experiência. É uma oportunidade de ter essa experiência e falar, poxa, olha que legal, olha como meu colega está me servindo aqui. É esse tipo de atendimento que eu tenho que dar para os meus hóspedes quando chegarem ali no Copa para almoçar, para jantar. Então, isso faz parte faz parte do nosso programa de desenvolvimento mesmo de funcionários, essa capacitação e essa oportunidade de viajar para os outros hotéis e trens e afins. Para quem quer incluir um trem na sua próxima viagem, por onde eles devem começar? Com muita antecedência, né? Porque é difícil ter vaga. Exatamente. Pensou, está quase como reservar a igreja em São Paulo para casar. Eu já ouvi dizer que tem gente que nem tem namorado e já reservou a igreja. Está mais difícil conseguir a vaga. É mais ou menos por aí. Mas a primeira coisa, assim, tem vontade, tem desejo, começa a ver a disponibilidade. Viu a disponibilidade, depois aí vai trabalhando os arredores. Isso, inclusive, por exemplo, a mesma coisa a gente faz com o Peru. Peru, a gente tem 6 hotéis e 2 trens. Aí todo mundo fala, começa a fazer o itinerário. Não, primeiro olha a disponibilidade do trem. Aí, com a disponibilidade do trem, a gente monta. Que dia que você vai para Cusco, que dia que você vai para Vale Sagrado, que dia que você fica em Lima, porque a disponibilidade do trem sempre é mais restrita. E eu acho que você tem que ter... Quanto tempo antes você pode reservar um trem? Varia muito, Gabi, varia. Tem trem que você... Eu estava vendo esses dias, uma cliente me pediu para outubro
eu já não tinha mais nada, absolutamente. Pro Venice Symphony Express eu não tinha absolutamente mais nada para outubro. O Royal Scotland, esses trens menores, mais tempo, eu diria 6 meses pelo menos. 6 meses. Não, mas eu digo assim, por apertado. exemplo, uma passagem aérea a gente pode reservar com 11 meses de antecedência, não mais que isso. O trem tem alguma limitação? Tipo, eu posso reservar um trem agora para daqui a 2 anos? Ou ainda não está aberto o sistema? Não, provavelmente não vai estar aberto. Não, nem o sistema, nem a tarifa. Não, a gente sempre abre com 11, 12 meses também. Tá. Não é que nem cruzeiro, porque o cruzeiro a gente consegue reservar agora para 2027. A gente, se for um grupo, e aí sim, for fazer, por exemplo, um buyout, aí a gente consegue fazer, porque daí a gente trata completamente separado do sistema. E é claro, se você tiver um cliente como a Babi falou, com o apoio que vocês têm aqui do nosso time, se for uma coisa preciso confirmar para 2027 um cliente, a gente vai dar os nossos pulos e a gente vai atrás, o pessoal fala, faz um bloqueio aí, onde tiver que fazer, porque no caderninho a gente vai fazer. Mas normalmente a gente solta o tarifário sempre entre 12 e 18 meses antes de antecedência. Carol, obrigada por essa viagem deliciosa. A Belma nos lembra que luxo de verdade é aquele que toca a alma. Sem dúvida. E acho que toca na nossa alma o tempo todo. Eu falo, a gente que trabalha na Belma, a gente é suspeito para falar, mas é difícil porque a gente se apaixona mesmo. A gente se apaixona por aquilo que a gente oferece, porque a gente oferece com muito amor e com muito carinho. Muito obrigada, meninas. É isso aí. Para quem ficou com vontade de embarcar, falo com o seu agente Luxper, os trilhos mais elegantes do mundo estão a uma reserva de distância. Queremos agradecer a Carol pelo tempo dela. A gente sabe que a agenda dela é super atribulada, cheia de milhões de calls por dia. Já estive lá vivendo essa experiência de um dia ao lado de Carolina. Mas, assim, muito obrigada. É sempre um prazer estar falando sobre a minha rede queridinha Belmo. E muito prazer estar sempre pertinho de vocês. Eu quero marcar uma próxima para a gente falar sobre os barcos da Belmo, que é um produto espetacular, que eu acho que todo mundo merece conhecer. A gente vai marcar um próximo. Vamos marcar então primeiro uma viagem de barco e a gente faz o podcast. Vamos, super, eu quero. Tô dentro, hein? Vamos nós três. Também quero, bora. Bom, gente, até o próximo episódio do Café com Luxpert. Se lembre-se, viajar é uma arte e a gente tá aqui para assinar junto com vocês. Um beijo. Um beijo. Você ouviu o Café com Luxperts. Confira estes e outros episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Siga-nos nas redes sociais para se atualizar sobre tendências, parcerias estratégicas e as melhores práticas para levar o turismo de luxo. Vamos juntos redefinir experiências e fortalecer nosso mercado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.